Todo mundo reunido aí, Natanael, Ezequiel, nosso querido ex-seminarista e... Ezequiel, eu gosto de falar isso. Rapaz, o Ezequiel, ele tem que ter, viu, Natanael? Tem que ter esse orgulho, porque a formação acadêmica no seminário é uma formação rígida do ponto de vista, principalmente da língua portuguesa, latim, teologia, não é? É uma formação... Eu vejo aí muitos ex-seminaristas quase chegaram ali quase serem ordenados, saíram, são intelectuais, pessoas que conhecem muito bem a formação, aliás, é muito rica. Aliás, o Ezequiel, se eu não estiver enganado, quando você conclui o seminário, você conclui com um diploma de ensino superior, né? Exatamente, Douglas. Tanto de filosofia como de sociologia. Filosofia e teologia, na verdade. Aliás, são dois, né, Ezequiel? Isso, dois cursos superior. Filosofia e teologia. Até que ponto, você? Não, nem comecei, Douglas. Eu nunca fiz, não. É você que fica colocando cedo, essa história aí. Mais longe. Hein? Eu nunca fiz, não. Você que fica colocando essa história aí. Não, mas você não foi coroinha, não queria seguir a carreira? Foi, mas isso é um tempo atrás. Chegou a botar aquela bata, não botou aquela batinha, né? Não, só a bata de coroinha mesmo. Tempo que era criancinha. Não pode ter ser coroinha de calça, essa aqui, ó. Tem que botar a coisa. Ele ia seguir a carreira religiosa, porque ele não... Entre o sagrado e o profano, ele bambiou ali e terminou. Vamos seguir em frente. Brincadeira, o Ezequiel com o nosso querido Natanael, João Magalhães, esferas dos bastidores da política. Nós tivemos ontem, só para relembrar quem está nos acompanhando, a fala do líder do governo na Assembleia Legislativa, o deputado estadual doutor Vinícius, falando da projeção da base do governo, né? Da base do governo, 200 prefeitos. E o presidente estadual do Progressista afirma que a projeção de eleição de prefeitos da base do Karnak não corresponde com a realidade. Acompanhe. As falas, elas são colocadas, e muitas vezes, na força da emoção, né? Porque quando a gente trata, isso vem a arrogância, né? E é desconsiderar toda uma força política de oposição que tem nesse Estado, né? Nós temos que mostrar claro, o progressista tem a sua meta de eleger entre 40 e 50 prefeitos. Mas, naturalmente, existe a nossa presença na chapa majoritária em 103 municípios. Isso mostra que nós estamos presentes com vários outros partidos, outros parceiros. Todo respeito ao líder, mas eu acho um pouco de arrogância achar que os demais partidos não têm competência, não têm grandes líderes no município para também ocupar seus espaços. Começar aí com o Natanael, ter aí uma posição natural, né, Natanael, de oposição ao governo do Estado. Agora, é inquestionável que as projeções, eu não estou falando nem de um lado nem de outro, falando do que a gente tem de projeção, baseado em todas as pesquisas que foram veiculadas até agora, é que há uma tendência muito grande de uma diferença enorme entre o que vai eleger a base do governo e o que vai eleger a oposição, né? É isso, viu, Douglas? O presidente estadual do Progressista, Joel Rodrigues, aponta aí uma projeção até otimista também, diante do cenário de eleger 50 prefeitos. Mesmo alcançando essa projeção, é uma diferença muito grande. Dos 224 municípios, apenas 50 prefeituras, né? O fato é que há sempre, durante o processo eleitoral, essas projeções um pouco otimistas, né? Inchadas aí, até para animar também os candidatos, né? As lideranças políticas precisam ser otimistas para, de fato, motivar as suas bases, motivar os candidatos, as lideranças políticas, os parlamentares a entrar em campo, de fato, para conquistar resultados positivos, né? Mas as projeções só vão ter um resultado positivo ou não no dia 6 de outubro com a apuração. Aí nós vamos saber, de fato, quem elegeu, quem acertou, quem chegou mais próximo, né, de acertar essa previsão. Ezequiel, como é que você avalia aí essa declaração? Tivemos um número ontem apresentado pelo líder do governo e agora um número apresentado pelo presidente do principal partido de oposição. Assim, Douglas, eu observo que
De 2010 para cá, o progressista no estado do Piauí, ele teve sim uma guinada especial com a conquista de várias cidades do Piauí, com o seu foco principal no ano de 2020, onde conseguiu ali conquistar em torno de 70 prefeituras. Porém, a conjuntura política de 2020 não é a mesma de 2024. Até entendo sim o governador Rafael Fonteles, juntamente com o ministro Wellington Dias, falarem que a base governista esse ano possa sair mais fortalecida, em razão, claro, da eleição do presidente Lula, também da própria avaliação do governador Rafael Fonteles, e em razão disso, tudo isso culmina, claro, para essa conjuntura de forças em prol das prefeituras municipais piauienses, para que possa sair reforçado também, não somente no pleito que aconteceu em 2022, mas também no pleito agora de 2024. Mas agora, falar que 190 prefeituras piauienses, chegando a quase 200, possam ser conquistadas pelo Palácio de Karnak, eu acho uma projeção muito ousada no Palácio de Karnak em tentar, claro, falar disso. É ideal, sim, você fazer essas junções de forças para você tentar conquistar o máximo de prefeituras possíveis, claro, né, em razão para que o governo do governador Rafael Fonteles em 2026 possa continuar, claro, com essa influência que ele possui em todo o estado do Piauí. Mas também nós temos que considerar que o Partido Progressistas, apesar de até 2020 estava num crescimento elevado nessas conquistas de prefeituras, ser descaracterizado agora, no ano de 2024. Sim, a gente observou que aconteceram baixas de um lado ou do outro, mas o Partido Progressista, juntamente com as suas bases e suas lideranças, ainda possui forte atuação desses líderes no estado do Piauí como um todo, principalmente aqui na cidade de Teresina, o próprio nome de Silvio Mendes, lá em Parnaíba, com o Novo Francisco, Dogim Félix em Campo Maior. Ou seja, Douglas, a gente deve observar assim também a importância do Partido Progressistas e esses outros partidos da oposição que também fazem esse grande somatório ali, claro, capitaneado pelo senador Ciro Nogueira. Mas aí fazer essa projeção de 200 prefeituras, acho uma meta ousada, mas o Partido Progressista esse ano, creio eu que deve se manter ali em torno de 50, conseguir 55 prefeituras e não a guinada como teve no ano de 2020 com 70 prefeituras. Eu creio eu que deve acontecer algo mais pacificado que, caso venha a conquistar a prefeitura de Teresina, pode mudar radicalmente essas articulações políticas, essas conjunturas, conseguindo a prefeitura de Teresina, dando uma sustentação maior à oposição no ano de 2026. Aliás, podemos dizer, na sua opinião, nem A, nem B? Se não é A e não é B, qual é mais ou menos o cenário que você acha que deve ocorrer, baseado em pesquisas, no que a gente tem apurado nos principais municípios do Piauí? Douglas, a quantidade de prefeitos eleitos, ela fica muito concentrada em poucos partidos, né? São pouquíssimas as siglas que conseguem eleger, por exemplo, mais de 10 prefeitos. A gente pode citar aqui o Partido dos Trabalhadores, o PSD, o MDB e, no campo da oposição, o Progressistas, né? São os 4 partidos que certamente vão concentrar aí 80% ou mais dos prefeitos aqui no estado do Piauí. Levando em consideração o tamanho e a força do PT, do MDB e do PSD, junto aos deputados estaduais, deputados federais e ao próprio governo do estado, que a gente sabe que impacta muito numa eleição municipal, é certamente que aí para o Progressistas fica uma quantidade de municípios aí que, na minha avaliação, vai ficar nessa casa aí entre 30 a 40 prefeitos, que é um número significativo para quem faz oposição, porque a gente sabe que o governo tem, tradicionalmente, um rolo compressor de muita força nas eleições municipais. O PSB, quando era o partido do governador, era o partido que tinha mais de 80 prefeitos. O PTB, quando o João Vicente Claudino estava articulando lá aquela candidatura forte ao governo do estado, que na pré-campanha foi muito forte, fazendo o partido crescer, era um partido que chegou a quase 100 prefeitos. Então hoje o PT não tem essa quantidade de prefeitos, mas porque divide as gestões municipais com o MDB e o PSD. Juntando os 3 partidos é uma força muito grande. Então eu acredito que a gente vai ficar mais ou menos nesse cenário. Acho que a oposição pode eleger, em média, 20 a 25 prefeitos. Agora tem um outro detalhe que tem que entrar na contagem, porque é preciso ser levado em consideração. É o tamanho e a influência dessas cidades que a oposição vai conseguir. Se de repente a oposição consegue Teresina, né? Porque Silvio Mendes é um candidato forte aqui na capital. Consegue Parnaíba, o Novo Francisco lá é um candidato muito competitivo. Consegue Campo Maior, União, né? De repente consegue Altos.
Então, é realmente uma força política de muita expressão que a oposição pode comemorar caso ela consiga essas prefeituras. Tem um número reduzido de municípios, mas tem uma influência muito grande em municípios que têm uma certa referência, que serve de referência para demais outras cidades. O cenário político é muito... A política tem uma dinâmica, né? Muito própria, porque, por exemplo, falava com o João aqui sobre, por exemplo, Parnaíba. Nós tivemos uma época, uma interferência do senador Ciro Nogueira lá ao lado de Monsanto, indicando o vice de Monsanto, Beto Teles, o ex-vereador, não é? Beto Teles, que é genro de Zé Hamilton, que hoje concorre à prefeitura de Parnaíba, já foi prefeito várias vezes, deputado estadual, suplente de senador, e que existia uma, digamos, uma certa animosidade entre o grupo de Monsanto e o grupo de Zé Hamilton. E ali foi uma espécie de... né, vamos fumar o cachimbo da paz aqui, né? Vamos... Bom, ali já se viu que o negócio ia dar certo, porque na aproximação, no evento de aproximação, já viu, mesmo assim, uma certa distância. Zé Hamilton compareceu, né? E terminou dando no que deu. Primeiro foi o Samarone, e aí depois o Beto Teles. Agora uma chapa mais Monsanto, né, em Parnaíba, uma chapa mais com a cara do grupo do prefeito Monsanto, da deputada Gracinha. A oposição de Parnaíba, não sei se vocês concordam, é uma posição, digamos, não é uma posição, ver se a gente consegue passar essa informação. Não é uma posição que segue o modelo estadual, é uma posição que ela não vem do estado para Parnaíba, e sim de Parnaíba para fora. Uma posição mais ali do grupo do prefeito Monsanto. Portanto, é verdade que o governador Rafael Fonteles, na última eleição, ganhou em Parnaíba. Ele ganhou a eleição, né, João? Sim. Ganhou em Parnaíba. Então você tem, por exemplo, houve a vitória de Monsanto na eleição para prefeito, mas houve a vitória de Rafael Fonteles na eleição para o governo do estado. Esse é um ponto bem característico de Parnaíba. O outro ponto, que vai influenciar, e o João colocou muito bem, é a questão populacional. Né? Populacional. Não, a oposição ficou com tantos municípios. Deste tanto de municípios aí, quantos figuram, por exemplo, entre os 10 mais populosos do estado? Se você pega 3, 4, é um número significativo. Agora, em função dessa dinamicidade da política, você pode buscar Parnaíba, por exemplo. Ficamos com o segundo maior colégio do Piauí. Mas o governador ganhou a eleição passada. Então, você não tem o município em termos numéricos, mas numa eleição estadual, você termina ganhando a eleição. É muito da política mesmo, muito... É como o João estava colocando aqui, esses municípios, a população ela é mais independente do poder público municipal, né, do poder público estadual. Vai diminuindo a questão populacional, você vai tendo uma dependência maior do poder público municipal, portanto, a interferência maior do prefeito, de vereadores, em quem você vota, mesmo na eleição estadual, seja para governador ou senador.